Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Whispers and Secrets of a Simple Life. Eu sou a Alexandra Cardoso e esta vai ser uma mini review do segundo livro de uma duologia, Strange the Dreamer, Muse of Nightmares. Eu demorei bastante tempo a ler este livro, não a começar, mas a continuar. Muse of Nightmares começa praticamente onde Strange the Dreamer termina, com a morte de Sarai e a sua ressurreição de alguma forma. É uma narrativa bastante vagarosa, porque enquanto que no primeiro nós tínhamos os pontos de vista da Sarai e do Laszlo e portanto andávamos a saltar de um lado para o outro e íamos conhecendo os personagens pelo ponto de vista deles os dois, aqui temos praticamente só um ponto de vista, a não ser em certos capítulos, mas temos um ponto de vista em que eles vão navegando pelo que a Minia fez ao fazer renascer. Eu não tenho propriamente palavra para dizer o que é que a Sarai é. A Sarai é basicamente um fantasma neste momento. Muito devido ao salvamento da Minia, mas a Minia tem aqui certas coisas que se faz duvidar dela. E entre os dois, entre o Laszlo e a Sarai, nós vamos conhecendo os outros Godspawn e também a Minia, que é uma personagem fulcral desta história, deste segundo livro. E também temos finalmente o descobrir do passado da Minia e porque é que ela é mais velha que os outros 4 Godspawn, porque é que ela controla toda a gente, e vemos que a Minia tem uma dor bastante grande no seu coração. Ela não quer só vingança pela morte de quem conhecia 15 anos antes, quando se deu a guerra entre os deuses e os humanos, mas também pela sua perda de identidade, pela sua perda de infância, pela sua capacidade de ter pensado rápido para salvar os bebés, entre eles a Sarai, de forma a não perder totalmente a sua família. Também descobrimos que os deuses criam as mulheres humanas e os homens humanos para se reproduzirem, mas não era simplesmente para se reproduzirem, era para se reproduzirem e venderem os seus filhos, tanto a quem desse mais por eles, porque com os seus poderes decidiram fazer algo mais e então, em vez de ficarem com os seus filhos, ou então, né, em vez de se casarem ou algo do género, decidiram vender os seus filhos. E nós temos esse ponto de vista de novas personagens que aparecem mais ou menos a meio, vão aparecendo em alguns capítulos e depois aparecem totalmente mais para o final do livro. Temos um vislumbre do multiverso que a Laini Taylor construiu. Temos um vislumbre de um dos mundos em Daughter of Smoke and Bone, uma trilogia que eu já li e que gostei bastante e que me fez ler esta duologia do Strange Dreamer. Compreendemos quem Laszlo Strange é, de onde é que ele vem, porque é que ele é da maneira como é. Ele não é simplesmente um Godspawn, pelo menos na minha opinião. E, de alguma forma, a maneira como o livro e como esta história termina dá ares de que provavelmente a Laini Taylor poderá voltar. Portanto, é um final em aberto. E assim a Laini Taylor poderá voltar a este mundo que criou tanto em Stranger Dreamer, portanto o Weep, como também em Daughter of Smoke and Bone, com as quimeras e os humanos e os anjos e toda uma série de criaturas que ela foi buscar aos mitos para criar esta sua história. Apesar de eu achar a narrativa bastante lenta, bastante vagarosa, eu comecei a ler o livro em novembro e portanto estamos em junho, portanto foi muito tempo a ler este livro. Não porque não tivesse tempo, não porque não achasse que a história não fosse interessante, porque eu acho que é bastante interessante. Gostei bastante de a ler, mas realmente foi uma narrativa bastante... A meio do livro começa realmente quando começamos a conhecer as novas personagens, quando começamos a entender a dor da Minia e tudo o que ela começa a mostrar, a situação que faz com que a Sarai entre nos sonhos da Minia e começa a compreender o que aconteceu naquele dia fatídico em que os humanos atingiram os deuses e mataram bebés, mataram toda uma série de criaturas que viviam na nave dos deuses. É um livro que nos leva pelas emoções, pelos sentimentos, principalmente através de Minia, porque lá está, os bebés não se lembram do que aconteceu, só sabem o que aconteceu por causa das Ellens e por causa da Minia. E finalmente temos, lá está, a Minia é a personagem principal, acho que até mais que a Sarai e o Laszlo. É claro que são eles que dirigem a narrativa, mas a Minia
é a personagem que tem um grande crescimento, porque nós vemos uma Minnie que quer tudo à maneira dela, quer tudo. Ela vive de tal maneira presa aos seus fantasmas, literalmente, mas também aos seus fantasmas do passado, devido às decisões que teve que tomar ainda em criança, e que depois, ao perder a sua infância, não sabe como agir de outra maneira e, portanto, ela não tem aquele crescimento que é suposto uma pessoa ter. E vemos que quando ela se liberta, há ali uma Minnie diferente, apesar dela ainda se agarrar àquilo com que cresceu, ela tenta libertar-se e começa a compreender que a vingança, principalmente ao sentir os sentimentos que a Sarai tem, porque, não é, a Sarai, ela tem a Sarai presa no nosso plano existencial, e ao sentir os sentimentos que ela tem pelo Laszlo, ao sentir os sentimentos que ela tem pelo próprio pai humano, ao conhecê-lo e tudo, e que existiu algo que fez com que ela não compreendesse o que é o conceito do amor, como é a decisão que ela teve em tentar proteger os bebés e em compreender que as suas amas não eram tão boas como faziam crer que eram. Acho que é um livro que nos leva pelo mundo das emoções e dos sentimentos, um bocadinho também pelo mundo da saúde mental e emocional, principalmente através da Minnie e do crescimento que ela tem durante a narrativa do livro. O seu crescimento, o seu desenvolvimento. Também descobrimos que os Godspawn não têm a noção de como são os seus poderes e que eles podem evoluir, e é isso que nós vemos ao longo do livro. Pequeninos momentos, no final, essa constatação. Então, um livro, apesar de lá estar de uma narrativa vagarosa, está bem construído e gosto que o final tenha ficado em aberto, porque lá está, não é um livro que desgosto, nada disso. Gosto mais do primeiro, para ser sincera. E espero que a Laini Taylor volte a este mundo e faça algo do género Avengers, a juntar as personagens desta trilogia, então as personagens da sua trilogia, Daughter of Smoke and Bone, e venham mais da maneira como a Laini Taylor construiu este mundo, oferecendo de alguma forma. Eu já não me lembro se no terceiro ou se na trilogia. Eu já não me lembro se na trilogia ela dá algum vislumbre desta duologia, porque eu ainda não a tinha lido, portanto já não tenho essa noção. Ter a coisa de ter lido aquela trilogia e de repente ter assim um vislumbre da trilogia neste segundo livro da duologia Stranger Dreamer é muito, principalmente porque eu gostei bastante da trilogia, é muito um sentimento de nostalgia quase, porque eu já li a trilogia já há alguns anos e tanto tem-se aquele sentimento de nostalgia de uma história que se gostou e que aparece noutro livro da mesma autora, claro. Por isso, se já leram esta duologia ou a duologia do Daughter of Smoke and Bone, deixem o vosso comentário. Vamos falar sobre as duas. Se ainda não leram, já está cá publicada em Portugal. Aconselho, vivam esta aventura com o Laszlo, que é um sonhador excelente. E que realmente há uma citação, eu agora não tenho bem presente, mas há uma citação que a Sarai está a pensar no Laszlo e que diz que este sonhador que a levou a compreender muita coisa, que a vida não é só sofrimento, mas também há coisas boas neste mundo e que todo o sofrimento que o Laszlo vê e sente transformar numa coisa boa nos seus sonhos. E isso é... Por isso, até à próxima. Tchau!